E aí, pessoal, agora vamos dar continuidade ao módulo 4 e para isso a gente vai criar toda a nossa UI até a tela de login com toda a validação, com esses botões, como você pode ver aqui, com nossa tela de onboard, com nossa tela de acesso, tratando também a responsividade dos aparelhos. Então, tudo isso a gente vai estar fazendo agora nesse módulo. E para começar, a gente vai precisar megear o nosso PR. Então, como você pode ver aqui, o Pablo já aprovou. Aqui embaixo a gente tem todo o nosso histórico de commits. E aqui ele colocou em português, ele colocou top demais, cê é louco. Então tá bem legal, ele já aprovou pra gente. O que vamos fazer é dar merge. Então uma vez mergeado, a gente pode deletar a nossa branch. E agora a gente vai voltar para o código. E lá a gente vai fazer o pull dessas modificações para a gente conseguir trabalhar partindo delas. Então aqui a gente vai voltar para a nossa branch main. Você pode ver que tem 7 commits aqui. Então vamos apertar nessa engrenagem. Ele já deve baixar automaticamente. Você viu que ele modificou aqui os arquivos. E agora a gente vai precisar rodar nosso app novamente para ter certeza que tudo está funcionando. Então vou dar um yarn iOS simulador 11 e eu volto quando terminar a instalação. Prontinho, o app já está rodando. Agora o que a gente vai fazer é começar a pegar as imagens lá do Figma para a gente começar a montar a nossa interface. Então eu vou vir aqui em componentes. E aqui a primeira coisa que a gente vai baixar é esse ícone. Então eu vou selecionar ele aqui por completo. Vamos aqui em Export. Você aperta aqui nesse maisinho uma vez, duas vezes e três vezes. Isso aqui para você que não sabe, o React Native hoje ele já reconhece uma imagem de acordo com a densidade de pixels. Então, quando a gente fala de 1x é uma densidade, aqui 2x seria duas vezes a densidade de pixels e três vezes. Isso porque dispositivos como o da Apple, eles têm muitos pixels por tela. Então, imagine que você tem uma tela aí, por exemplo, Full HD, 4K. Então, se você colocar um ícone com as mesmas proporções em uma tela que é Full HD e uma 4K, o ícone na 4K ele vai ficar bem menor, vai ter uma aparência mais estranha. Então, hoje o React Native ele já consegue lidar com isso tranquilamente, apenas passando esse sufixo aqui no nome do arquivo. Então, a gente vai fazer isso, vamos salvar. Em Assets, a gente vai criar a pasta ícones, então icons, vamos dar um Enter. E aqui vamos criar uma nova pasta para esse personagem. Eu vou chamar ele de Doctor, ele parece bem um doutor. Então vamos salvar aqui. Vamos abrir essa pasta para a gente descompactar nossas imagens. Então vou descompactar o ponto .zip. A gente já tem aqui. Vou copiar para fora da pasta e vou apagar tanto a pasta como o zip. E aqui eu vou colocar o nome, que vai ser vector. Vou colocar maiúsculo. O nome aqui você pode dar qualquer um, mas aqui, como alguns ícones do Figma já vem com esse padrão, eu vou manter. E aqui, ó, muito importante, quando for renomear, você vai colocar o nome da sua imagem a padrão. Então a primeira seria ali só o vector.png e depois o arroba 3x ou 2x ou 4x vai ser para identificar a resolução da imagem. Então você precisa colocar o nome, mesmo nome, bem certinho para não haver problema. Então vector arroba 2x. Agora você percebe que ele está bem alinhado e aí cada ícone vai aumentando a densidade. Então observa aqui nos kbytes, então aqui 25 kbytes, 53 e 83. E assim vai. Quanto mais você colocar de pixels, maior vai ser o tamanho da imagem. Uma coisa importante, a gente só vai precisar usar o vector primeiro e o React Native mesmo, ele já sabe se tiver disponível o arquivo, qual arquivo colocar para cada celular. Então, feito isso, a gente vai colocar agora lá no código. Vamos nas nossas constantes, lá estilos. Aqui a gente tem ícones. Vou colocar um novo arquivo aqui. Vou chamar ele de Doctor. Aqui vai vir dos nossos ícones. E aqui o padrão que eu falei vai ser o vector. E agora vamos colocar ele aqui junto com os outros. Depois a gente vai tirar essas imagens que a gente colocou ali para teste. Então já vamos começar a colocar tudo em inglês, manter o padrão certinho para ficar bem feito. Então vou colocar aqui. Esse aqui eu posso até subir. Então ele está pegando de assets, icons, faltou o doctor barra vector. Então agora o que a gente vai fazer é ir para o nosso onboarding em si. Eu vou abrir nossa tela de onboarding, screen, sign in, onboarding. Aqui eu vou começar colocando um arquivo de estilos, já para deixar padrão. Então styles.ts. Aqui no nosso container
a gente vai criar um safe area view. Vamos importar ele aqui. Vou colocar no canto desse outro safe area que já tinha. E aqui eu vou apagar todo esse conteúdo. A gente não vai usar por enquanto. Vamos colocar um componente. Vou colocar aqui nosso barra container. E aqui a gente vai colocar o nosso ícone dos nossos componentes. Então já vou fechar aqui. O que ele precisa é um size. Então eu vou colocar inicialmente 20, só para testar. E aqui vamos passar o nosso icon, que vai ser o Doctor. Você viu que ele apareceu ali já, bem pequeno. Então eu vou colocar bem maior aqui, uns 300. Pronto, ele está ali. Porém, você pode perceber que ele está cortado. E isso vai ser um ajuste que a gente precisa fazer no nosso ícone. Nosso retorno, a gente precisa colocar que o tipo do resize vai ser contain. Então eu quero manter o padrão da imagem, mas eu quero que ela fique dentro do tamanho que eu definir. Então eu vou colocar contain e aí sim, ele já passou para o tamanho certo. Também vamos fazer isso para esse container aqui de cima. Caso a gente use essa parte do Activity Color, a gente também vai ter o mesmo comportamento. Esse colors aqui não está nem sendo usado, aparentemente. Então eu posso até remover ele daqui. Vamos remover isso, isso. Uma coisa que está errado aqui também é que ele está com header aqui, dizendo onboard. Então a gente vai lá no nosso Navigator, nosso Sign Navigator, e vamos aqui retirar esse header. Então eu vou passar para ele um Screen Option. Vamos procurar por header, e aqui ele recebe uma função que retorna um componente. Então eu vou retornar nada para ele não colocar nenhum tipo de componente ali para a gente. Vou pegar aqui o terminal, fazer um reload, e agora sim ele removeu. Vamos no nosso onboard, continuar. Então eu vou até fechar essas abas, fechar essa aqui também. Uma coisa que eu acho muito importante a gente manter um padrão é no estilo. Então aqui a gente está usando o ícone diretamente, mas a gente pode colocar ele no nosso estilo e podemos criar um componente só para ele. Então aqui, por exemplo, eu colocaria person ou doctor, colocaria uma imagem, então ele é o ícone. No style component você consegue passar um componente abrindo aqui os parênteses. Então eu vou colocar icon dos nossos componentes, importar ele aqui. E aqui, basta substituir no onboarding, colocar o import aqui e tirar o nosso ícone e colocar o person. Esqueci de salvar. Salvando, já apareceu lá e já manteve. Se a gente olhar no nosso design, a gente vê que ele está centralizado na tela. Então eu vou colocar isso também. Então aqui a gente vai abrir e vai colocar um Align Self Center. Legal, já está centralizado. E aqui a gente pode ver mais o que a gente tem. Então hoje a gente tem um texto aqui que é o Bem-vindex ao Vacinadex. Então a gente pode começar por aí. Então eu vou aqui colocar um text dos nossos componentes. Então eu vou importar aqui, vou copiar a descrição que tem aqui para não ter perigo errar. Então inspect, content, copy, colocar aqui. Ele já apareceu aqui para a gente, mas ele está bem diferente ainda, tipografia e tudo. Então vamos ver que tipografia ele está usando. Ele está usando o Montserrat 700, que é o nosso bold. Então vamos procurar na nossa tipografia quem é bold do Montserrat. Então vamos buscar aqui pela nossa fonte. Ele está lá dentro do nosso tema. Então vou botar aqui o nosso common. E aí a gente vai procurar quem tem essa fonte. Então Montserrat bold está no H4. Então basta a gente vir lá, nosso texto, tipografia e aqui string, colocar um H4. Então aqui já está bem legal. Já mudou ali o estilo. Ele está um pouquinho diferente. Então ele está muito negrito. Então, acabei de ver, agora a gente tem duas tipografias. A tipografia do Vacinadex, ela que é o bold, e a gente tem também um semi-bold, que é usado no resto do texto. Então, o que eu vou fazer é colocar o H4 como um semi-bold. Então, vou procurar aqui semi-bold. E o nosso H3, eu vou colocar ele o mesmo tamanho, mais um Montserrat bold. Agora está mais próximo. Então, essa parte do Bem-vindex, só precisamos ajeitar agora o Vacinadex. Para isso, a gente vai vir aqui no nosso texto. Uma coisa muito legal é que você pode encadear textos. Então, o que eu vou fazer é colocar aqui no Vacinadex barra text. E aqui vou dar um enter. Olha que legal, ele começou com um texto e depois aplicou outro. E aqui eu vou passar o nosso H3 para ficar negrito. Observa que ele agora está Bem-vindex ao Vacinadex. E aí o Vacinadex está mais negrito. Aqui no texto, ele está reclamando da tipagem. Então a gente não está passando apenas um texto. Isso é muito simples de resolver. É só vir aqui no texto, vamos no nosso tipo, e aqui no nosso children a gente vai passar um string ou a gente pode passar o react.reactNode.
Dessa forma, ele vai aceitar o encadeamento dos textos. Então, se a gente voltar lá, agora está dando certo. Aqui ele está reclamando apenas da escrita, então vou adicionar esse nome ao nosso dicionário do projeto e agora tudo está funcionando. Uma coisa que está faltando é o espaçamento aqui. A gente tem um espaçamento lateral, você pode ver aqui que ele tem um espaçamento, então tem uma bordazinha aqui entre nosso conteúdo e a margem do celular. Então eu vou aqui nos nossos estilos, no nosso container, vou começar colocando um flex 1 para ele ocupar todo o espaço disponível. Vou colocar um margem left e aqui eu vou usar o nosso tema para a gente manter o nosso padrão de ter tudo a partir do tema. Aqui no nosso tema vou pegar o theme e aqui a gente já consegue retornar theme.spacing.md, que seria ali uns 20 pixels que a gente precisa passar no final aqui, px. Aqui você viu que ele já deu uma afastada e aqui a gente vai colocar também o right. Vamos botar o mesmo valor e aí ele já quebrou, já começou a ficar parecido aqui com o que a gente tem. Outra coisa que a gente tem aqui também é outro texto, então eu vou até aumentar um pouquinho essa tela, tá bem pequena. A gente tem a sua carteira digital de vacinação de maneira fácil e prática de carregar. Então a gente vai adicionar mais um texto e aqui ele vai ser um Open Sans de 400, que é o nosso regular. Então vamos adicionar o texto aqui, vou copiar aqui, vou remover essa parte, vou copiar o texto que tem escrito aqui, então copy, e aqui a gente vai ver quem tem 400, que é o regular, e o Open Sans. Vamos procurar aqui, a gente precisa ver o tamanho, aqui são 18 pixels, aqui no nosso subtitle, a gente tem o Open Sans regular, a diferença é que ele está apenas 16, então vamos colocar ele para 18, e vamos usar o subtitle como tipografia para o nosso texto. Então vou colocar aqui, e olha só, ele já está ali, bem distribuído. Vamos ver se está faltando mais alguma coisa. Sim, a gente tem um botão de começar, então a gente vai usar o nosso botão aqui dos componentes, que já tinha ali um exemplo. Então, button, e aqui o nome do botão é começar. Então, vamos copiar, vamos colocar ele aqui. Só que ele ainda está com aquela cor anterior. Então, o que a gente vai fazer agora é ver qual é a cor desse botão. Então, vamos apertar aqui. Ele é o Brand Color Green Light. Então, vamos copiar esse hexa. Vamos nas nossas cores. Então, Ctrl P, Colors, TS. E vamos trocar o nosso brand 1 por aquela cor. Colocou 2 asteriscos, vou remover um. Legal. E agora vamos mexer no nosso tema. Então aqui no Dark, eu vou colocar a cor primária como o nosso brand 1. Deixa eu trocar aqui o tema. Ele já ficou verde ali no Dark. Então eu vou colocar também no nosso Light. Agora sim, já está verde. E uma coisa que a gente pode fazer, por enquanto que a gente não tem as cores bem definidas do que é o nosso tema Dark ou Light, a gente pode copiar tudo aqui do Light e vamos colocar também aqui no Dark. Só para evitar, quando a gente trocar, não ficar desconfigurando a nossa aplicação. Então aqui mesmo que eu troque, você vê que ele está trocando aqui a status bar, mas ele não está desconfigurando o nosso app. Então agora a gente já tem todos os componentes, mas está faltando apenas distribuir eles da forma que está aqui. Então hoje a gente está colocando tudo meio que junto, está bem em cima um do outro, e a gente vai distribuir eles. Então a primeira coisa, vou fechar tudo isso aqui, lá no nosso onboarding, eu vou colocar um justify content com um space between. Isso aqui ele já vai jogar todos os nossos componentes de forma distribuída. Um padrão que eu sempre uso para agrupar os nossos textos, a gente vai querer agrupar esses dois. Então a gente olha aqui, eles estão próximos um do outro. Então eu vou colocar um componente, então export, const, container, column, que vai ser nada mais do que um styled.view. Copiar aqui nosso container column. Então a gente vai querer que esses dois textos eles fiquem juntos. Então eu vou fazer uma junção aqui. Então eu vou colocar ele aqui pra gente e vou envolver pelos textos. Agora eles estão bem próximos e aí a gente pode usar um separator para afastar eles um pouquinho. Então vamos ver qual a distância entre eles, de 45. Então vamos pegar aqui nosso componente de separator, vamos fechar já direto aqui e ele vai ser um rate de 45. Então a gente já tem aqui ele separado. Você pode ver que ficou basicamente a mesma distância que tem ali, 45 pixels. E agora o que a gente vai fazer é tirar esse valor daqui, que eles estão no valor exato. Então lembra do nosso useTheme. Então eu vou fazer um const igual a useTheme. E aqui ele vai ter pra gente o spacing. O spacing ponto. Eu vou colocar aqui, a gente vai ter que dar uma olhadinha qual é o tamanho que tá lá. Então eu vou aqui no comum, vamos ver o spacing aqui. Aqui ele tá com 40, então a gente pode colocar 45 para ficar exatamente o tamanho que está ali. Vamos remover esse Safe Area View que não está sendo usado. E outra coisa também, nosso botão está muito colado aqui no fundo, então vamos colocar
um separator para ele também. Copiar aqui. Depois do botão, vamos colocar um tamanho pequeno. Então, MD, mais ou menos 20 pixels. Aí ele deu uma bagunçada por conta da distribuição. Então, a gente precisa colocar mais um componente. Vou colocar mais um aqui para assegurar que a gente vai ter o tamanho exato da diferença. Então, vou colocar, deixa eu ver quanto é o valor daqui para cá, 100 pixels aproximadamente. Então, uma coisa que eu vou fazer é colocar aqui o nosso tamanho mais largo como 100 pixels e aqui vou colocar esse tamanho por padrão. Então, XXL. Parece que está começando a ficar um pouco próximo da interface que a gente tem, mas ainda está bem diferente, está muito longe, algumas partes. Então, o que a gente vai fazer é ajustar o tamanho desse doutor, mas já começou a ficar bem parecido a nossa interface. Então, uma coisa que está faltando aqui é esse tamanho desse ícone. Então, ele está um pouco menor e ele está fazendo ficar esse espaçamento bem grande aqui. Uma coisa importante, quando você estiver manipulando esse tipo de componente, é caso você manipular a sua interface de uma forma lateral, ele vai meio que quebrar a aplicação. Então aqui eu não tenho um scroll, não tenho nada, ele não vai conseguir se adaptar certinho ao tamanho do ícone. Então, uma coisa bem legal que a gente vai fazer aqui é pegar o tamanho desse ícone baseado no tamanho do dispositivo. Então, para isso, eu vou vir aqui, vou criar um estado para a gente. Então, const, colocar aqui igual use state, que eu vou manter como zero inicialmente. Eu não sei o valor da altura desse ícone, então eu vou colocar aqui o height person e um set height person. Tem que importar, prontinho. E aqui a gente vai usar esse tamanho como o tamanho do nosso ícone. Então eu vou colocar aqui no size, altura do height. A gente está passando zero, então não vai ter nada. Mas e aí, como a gente vai calcular o tamanho que deve ser o ícone baseado na nossa interface? Aqui no React Native, a gente tem um cara chamado onLayout, e ele vai dar pra gente um evento que é disparado assim que o layout for completo. Então, assim que ele terminar de montar o layout, ele vai trazer pra gente aqui um valor. Então, eu vou colocar aqui o console.log nativeevento.layout.height. Então, aqui a gente vai saber qual o tamanho desses botões. Então, eu vou abrir aqui o terminal. Ele está rodando em outro terminal, vou matar esse terminal que está rodando lá e vou abrir aqui para a gente ter a visão. Então, yarn, start, vou dar um R para recarregar, que ele não apareceu, então vou abrir aqui, fazer um reload. E aqui ele trouxe para a gente 173.5 pixels. Então essa é a altura atual que a gente tem aqui. Mas a gente está pegando apenas essa parte do container column. Então o que a gente vai fazer é colocar tudo isso dentro do container column para ele juntar. E olha só que legal. Agora já começou a ficar parecido com o que a gente tem aqui. Só está faltando apenas o tamanho do ícone. E é exatamente isso que a gente quer saber. Uma forma mais fácil de calcular o tamanho dessa área. Então a gente vai ter que pegar o tamanho que esse texto até o botão ocupa, menos o tamanho da tela. E aí a gente teria o tamanho que ficaria para o ícone disponível. Então, pensando nisso, vamos criar aqui uma função. Então, const set, ou até um handle height to person. Então, eu vou colocar aqui uma função normal, que ela vai receber o height do container box. Eu vou chamar de box, que vai ser o tamanho de tudo ali. Vai ser um number. Então, vamos tipar aqui. E baseado nisso, a gente vai calcular o espaço vazio, o espaço livre. Então, eu vou chamar de const free space. Inicialmente, eu vou colocar zero aqui só para a gente ter uma ideia. E aqui, eu vou dar um set height person no free space. Então, a gente vai atualizar a altura, né, do nosso ícone baseado nesse cálculo. Então, o que eu vou fazer é colocar essa função aqui no canto do console log. Então, a gente vai passar para aquela função o tamanho. Opa, coloquei com handle maiúsculo. Vou colocar minúsculo aqui. A gente vai passar o tamanho desse container para a gente calcular quanto tem de espaço livre. Então, que ele já deve ter chamado essa função. E uma coisa legal que a gente tem aqui no Native, a gente pode pegar o tamanho da tela. Então, const igual a use o window dimensions. Ele traz para a gente aqui o height da nossa tela. Então, a lógica mais simples seria pegar a altura do container menos a altura da tela, certo? Então, vamos chamar aqui, então, reload. Na verdade, é o contrário, né? Seria a altura da tela menos a altura consumida pelo nosso box. E agora sim, ele pegou toda a altura da tela menos o que a gente usou no nosso container. Mas tem um problema, tanto nessa parte que a gente usa para fechar o app, ou nessa parte que tem um note aqui em cima, a gente precisa descontar esses valores. E para isso, a gente vai ter que usar outro hook, que ele vai trazer exatamente o tamanho dessa altura, que é chamado de use safe area inserts. Aqui a gente vai ter a altura do bottom e do top. Então, se eu printar isso aqui, ele vai trazer quantos pixels são usados para deixar essa área livre
para eu conseguir manipular o app, e quantos pixels do top são consumidos por notch, que é esse dentinho aqui que fica no aparelho. Então, eu vou somar esses tamanhos para serem diminuídos do tamanho total. Então, o top, que é o mais, né? A gente vai somar para depois diminuir, mais o bottom. Então, aqui ele já está bem próximo do que a gente tem no nosso layout. Só que ele ainda tem um espaço aqui que é um pouquinho maior, que aqui não dá para pegar o tamanho exato, mas seria aqui quase 100 pixels. Vou colocar 100 pixels aqui, só para a gente ter uma visão melhor de como ficaria. Vou fazer um reload. Agora está bem mais próximo do nosso layout original. Ainda está um pouco mais longe, assim, essa parte daqui. Então, o que a gente pode fazer é adicionar um separator, colocando apenas 20 pixels, para caso o ícone seja um pouco maior. Então, a gente não vai ter nenhum problema, porque ele está bem longe ainda. Então, vou retirar aqueles 100 pixels, só para a gente ver como vai ficar. Era apenas para exemplo. Então, vou dar um reload. Agora ele ficou muito próximo. Então, vou ver quantos pixels são daqui para cá. Aproximadamente 50. Então, vou colocar ali. 59, é que eu vi? 60. Isso. São 60 pixels. Vamos ver se a gente tem algum tamanho de 60. Não, a gente não está usando desse tamanho aqui. Então, é algo específico dessa tela. Então, eu vou colocar mais 60. Agora sim, está muito próximo do nosso layout original. Vou manter aqui o mesmo tamanho para a gente ver de perto. Vou manter aqui a janela no topo. E aqui tem apenas uma diferençazinha, que acho que tem uns 20 pixels aqui para o notch. Então a gente vai colocar eles aqui. Vamos pegar um separator. Já tem um de 20 pixels. Vamos colocar ele acima. E agora sim. Vamos ver se ficou muito ou se ficou pouco. Acho que ficou muito. Vou diminuir um pouquinho. Colocar um small. Vou dar um reload. E agora sim. Agora ficou bem parecido, bem próximo do que a gente tem. Então, para a gente concluir aqui, a gente vai ter que... Vou tirar essa parte aqui, a gente não vai usar esse contexto de atualização. Uma coisa que eu gosto de fazer é sempre separar meus estados, minhas funções, por esses separados aqui. Então, é só para ficar mais fácil encontrar o código, que ele está tentando documentar a função, mas eu não quero isso. Quero apenas colocar callbacks. Isso facilita ver o código, na minha opinião. Então, você consegue ver exatamente onde começa o estado, onde começa os callbacks. E aqui, a gente vai ter mais um hook, que vai ser o navigation. Então, const navigation, que vai ser igual o use navigation. Vamos tipar ele para ter toda a tipagem ali das rotas. Então, a gente vem aqui no nosso sign navigator. A gente está usando o parameters list. Vamos copiar ele aqui e vamos colocar ele aqui. Então, aqui a gente já tem uma função, já tem todo tipado, navigation. E aí, vamos colocar mais uma função aqui para navegar para a próxima tela. Então, const handle navigate to essex screen, que vai ter só apenas o navigation.navigate. Acabei usando a tipagem da declaração e não é essa. A tipagem original está lá nos tipos, routers, sign-in, e seria o nosso sign-in stack navigation prop. Ele que dá a tipagem correta pra gente. Então, vou colocar aqui, agora sim, navigate. E aí, deve ter nossas telas aqui. E a tela que eu quero ir é a de acesso. Então, vou dar um enter, fechar essa parte aqui também. E vou colocar essa função agora no nosso botão. Então, ao apertar no onPress, a gente vai chamar aquela função. Então, vamos testar aqui e concluído com sucesso. Vou apenas dar um reload para voltar para a tela anterior. Legal. Então, a nossa interface do onboard está completa. A gente mexeu em bastante coisa, mas deu para aprender bastante coisa também. E uma coisa legal que dá para a gente fazer, acabei esquecendo de falar. Opa, retirar isso aqui, não está sendo usado. Na próxima tela de ASEX, a gente vai acabar usando essa tipagem e esse navigation. Então, uma forma de a gente acabar não se confundindo, igual eu me confundi, é criar um hook para ele. Então, o que você pode fazer? A gente vai vir aqui na nossa parte de hooks. Vamos fechar tudo aqui. iOS, SRC, na verdade. Hooks. Vamos criar um hook novo chamado use sign-in navigation /index.tsx. Vamos criar aqui rn. E aqui a gente não precisa nada disso. A gente só precisa basicamente o que tem no nosso onboard. Então, a gente vai pegar nosso navigation, vamos importar ele aqui, vamos importar o use navigation e vamos retornar do nosso hook nosso navigation em si. Então, podemos tirar toda a parte do React. Essa tipagem também não é necessária. E aqui, sempre que a gente quiser usar a nossa navegação dentro do contexto do sign-in, que é quando você não está logado, basta usar esse hook. Então, vou lá no meu onboard, tirar toda essa parte aqui, vamos importar nosso hook customizado e remover o do navigation. E aí, você vê que nada mudou. Vamos dar um reload, ele continua navegando e você também tem toda a estilização, toda a tipagem do nosso navigate normalmente. Então, continua com a sex. E por essa aula era isso.
a gente vai manter o nosso padrão. Então, temos que criar uma branch. Então, eu vou colocar aqui feature barra layout. Vamos fazer um git add em todos os arquivos. E vamos fazer um git commit -m create onboarding. Dá um enter. Fazer um git push origin feature barra layout. Agora sim, já estamos com o nosso código salvo. Então não há perigo de perdê-lo. E por essa aula é isso. Eu sei que foi bastante conteúdo, eu sei que pode ficar um pouco complexo, mas você viu que como foi fácil a gente fazer essa tela sem precisar mudar basicamente nada. Partindo do nosso design system, todos os nossos componentes, a gente teve que alterar apenas algumas cores, alguns padrões assim, mas nada demais. E a próxima tela vai ficar mais fácil ainda, conforme a gente for criando os componentes, conforme for criando toda a parte aqui do bem-vindo, vai ser bem simples montar todos esses botões, tudo vai começando a se encaixar e a gente vai criando esse layout, esse app incrível. E é isso por essa aula, eu te vejo na próxima.